Então, o mundo como a gente conhece vai mudar completamente por causa de uma empresa que você nunca ouviu falar, que é a BlackRock. Então, como que eu conheci a BlackRock, né? Vou começar falando disso. Eu conheci ela através de um documentário do Abraham, onde ele fala sobre ela e tudo mais, como que ela é poderosa. E eu fiquei bem curioso, assim, para aprender sobre ela. Comecei a estudar e tudo mais. Comecei a procurar a fundo sobre essa empresa e tal. E eu aprendi muita coisa e eu fiz uma relação entre ela e a realidade cyberpunk. E essa relação é justamente o título do vídeo, né? A BlackRock vai ser a empresa responsável por transformar o mundo em uma realidade cyberpunk. Então, o que é uma realidade cyberpunk, né? A realidade cyberpunk, ela foi criada, é um conceito criado nos anos 60 e foi popularizada nos anos 80 através de filmes e livros e tudo mais. E um filme bem famoso que retrata essa realidade é o filme Blade Runner, que é muito bom, recomendo assistir. E ele é um filme, tem a versão antiga e tem a versão mais nova, e ele retrata um pouco dessa realidade, né? E eu separei aqui 3 características que eu acho que falam bem dessa realidade, né? E a primeira é que é uma sociedade decadente, distópica, então é uma sociedade de pessoas, sim, com uma vida precária mesmo, vivendo num mundo ruim, numa realidade onde, por exemplo, a gente não gostaria de morar, que é completamente diferente da realidade que a gente mora, onde as pessoas são exploradas e tudo mais. É um conceito que explora a tecnologia cibernética avançada nos seres humanos. Então, como assim, né? Os seres humanos, eles começam a substituir os membros dos corpos deles com próteses melhoradas. Então, por exemplo, um braço mais forte, um olho que enxerga melhor. Então, ele explora esse conceito cyberpunk, explora muito a relação entre a tecnologia e o humano, né? Então, até onde que o humano deixa de ser ele mesmo e começa a se tornar basicamente um robô, né? E tem um tópico aqui que é onde eu vou explorar mais esse tema, que é: uma grande empresa se tornou mais poderosa e rica do que países e governos e dominou a sociedade. Então, é uma grande empresa que explora as pessoas, que basicamente impõe a vontade dela porque ela se tornou poderosa demais. As pessoas não têm direito a nada, as pessoas não têm nada, não têm terra e tudo mais. Isso até acho que se relaciona um pouquinho com a Agenda 2030, né? Que você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, né? De acordo com a propaganda dessa agenda, certo? E para fazer essa relação, eu vou falar um pouquinho só da história da BlackRock, tá? O que ela é? A BlackRock, ela é atualmente a maior empresa do mundo, tá? Ela é mais conhecida por quem tem contato com o mercado financeiro e ela é dona das maiores empresas do mundo. Então, para você ter uma ideia, a cada momento que você está interagindo com a economia, você está interagindo com a BlackRock. Se você vai na farmácia, você está interagindo com a BlackRock. Se você compra um iPhone, você está interagindo com a BlackRock. Então, ela está em todo lugar, mesmo que você não saiba, né? O Larry Fink é o dono, e esse nome é bem importante, então o papel dele na BlackRock é muito importante, porque ele é uma das principais razões por ser uma empresa tão poderosa, uma empresa tão grande. Antes de fundar a BlackRock em 1988, ele cometeu um erro que gerou um prejuízo de 100 milhões de dólares na empresa que ele trabalhava. Ele cresceu muito nessa empresa, mas por causa desse erro ele acabou sendo meio que escanteado nela e tudo mais. Ele acabou saindo e acabou fundando a BlackRock. Ela é uma empresa gestora de riscos, né? Ela gere os riscos ali de outras empresas que deixam capital na mão dela ali e ela vai tomando as decisões e tudo mais. Ela começou como uma gestora de riscos e em 5 anos a empresa já tinha 20 bilhões de dólares sob seus cuidados, né? Então foi uma empresa que teve um crescimento astronômico aí. E quais foram os fatores que tornaram ela tão poderosa? O primeiro deles foi a crise subprime, né, que, para quem não sabe, foi uma das maiores crises financeiras da história, que tem a ver com o mercado imobiliário e tudo mais, onde os bancos meio que emprestavam dinheiro, meio que não, né, emprestavam dinheiro para pessoas poderem comprar suas casas, e essas pessoas não tinham como pagar esses empréstimos. O banco meio que sabia disso, e isso acabou estourando a maior bolha financeira assim da história, uma das maiores, né? E nessa crise, a BlackRock foi contratada pelo Fed, né, que é a Reserva Federal, assim, um dos maiores bancos do mundo, basicamente. Ela foi contratada para gerenciar essa crise, certo? E com isso, a BlackRock ela acabou liquidando muitas dívidas, muitos contratos de dívida ali que as pessoas tinham. Ela acabou ajudando
o Fed nessa operação. E com isso ela ganhou muita influência dentro do Fed, e uma influência que nenhuma empresa teve tanto poder antes. Então isso foi um dos motivos que fez essa empresa crescer tanto. E também o Aladdin, né? O Aladdin o que é? É um supercomputador que foi desenvolvido pela BlackRock com a capacidade de prever com precisão os movimentos do mercado, né? O que acabava trazendo mais segurança para as decisões que a BlackRock fosse tomar. Por que eles criaram esse computador, né? Por causa daquele erro que o Larry Fink cometeu antes dele fundar a BlackRock. Aquele erro deixou ele tão traumatizado que ele acabou investindo assim, bilhões de dólares para desenvolver um supercomputador que não deixasse ele tomar decisões sem ter as informações corretas, certo? Foi aqui, o erro de 100 milhões de dólares do Larry Fink ocasionou na criação do Aladdin, tá? Ele é um computador, basicamente, que faz simulações 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele está sendo sempre monitorado, e ele prevê com precisão muitos movimentos do mercado, assim, e isso dá uma boa segurança para a BlackRock tomar qualquer decisão. E como que a BlackRock opera, né? Por que eles têm tanto dinheiro? O que eles fazem? Eles vendem ETFs, né, que contêm ações das maiores empresas do mundo para cotistas. Então, como assim? O ETF, basicamente, eu não sou tão conhecedor desse tema, mas um ETF é basicamente um conjunto de ações de um certo mercado. Então, por exemplo, o ETF do mercado da indústria farmacêutica, da indústria de tecnologia. Então, a BlackRock ela vende ETFs que contêm essas ações das maiores empresas do mundo. Então, por exemplo, sei lá, Google, Microsoft, a Pfizer. Então, eles vendem essas ações, esses ETFs para os cotistas, certo? Esses cotistas, eles abrem mão do direito de voto que eles têm e eles cedem esse direito para a BlackRock. Então a BlackRock ela consegue votar nas maiores empresas do mundo, por quê? Porque os cotistas não querem esse direito de voto, eles abrem mão e eles acabam cedendo para a BlackRock. E isso dá o poder para a BlackRock fazer o que ela quiser dentro das empresas mais poderosas do mundo. Então, por exemplo, se eles estão insatisfeitos com algum executivo dentro da Google, por exemplo, eles basicamente fazem uma reunião ali dos sócios majoritários, eles tomam a decisão ali e já era, eles podem tirar esse executivo e pronto, acabou. Por exemplo, empresas se tornaram mais inclusivas por ordem da carta de Larry Fink em 2018. Tá? Então, assim, o Larry Fink todo ano ele escreve cartas para as empresas e em 2018 ele escreveu uma carta falando sobre a questão da inclusão do ESG e ele deu meio que um ultimato para as empresas que a BlackRock é dona. Então ele falou que se essas empresas não começassem a implantar políticas de inclusão e de diversificação dentro das políticas delas, a BlackRock ia parar de investir. Então, assim, ele basicamente deu um ultimato ali, todo mundo queria o investimento da BlackRock, não queria perder esse investimento, então eles acataram. É por isso que hoje em dia você vê tanto essa questão da diversificação, da inclusão, até em filmes, por exemplo, a Disney e tudo mais. Então, esse é um exemplo do poder da BlackRock, né? Basta uma carta, um ultimato que todas as empresas vão começar a mudar o jeito que elas trabalham, tá? E a crise de 2020 foi um grande fator também que deu muito poder para a BlackRock, né? Que foi a pandemia de 2020. O Fed contratou a BlackRock para fazer o mesmo serviço que ela fez em 2008. Então, ajudar ali com toda a questão da crise, né? A BlackRock entrou ali para reduzir os danos. O que a BlackRock fez em 2020, né, para fazer isso? Ela basicamente orientava o Fed a comprar ETFs que ela selecionava. E assim, como eu falei, a BlackRock ela vende ETF, o produto principal dela são os ETFs e a maior parte dos ETFs que ela recomendava que o Fed comprasse eram dela. Então assim, de 16 ETFs que o Fed comprou, 8 eram da BlackRock. Com isso, todo o mercado financeiro começou a comprar esses mesmos ETFs, porque eles pensavam, bom, se o Fed está comprando, eu vou comprar esses ETFs também, tá? E isso tudo deixou a BlackRock mais rica ainda. Então, eles fecharam o primeiro trimestre de 2020, acho, com assim, um lucro absurdo de mais de $1 bilhão. Então, foi uma crise que deixou ela muito rica.
E com tudo isso que eu falei do Aladdin, da crise do subprime, da crise de 2020, a BlackRock, ela nunca teve nenhuma empresa teve tanto poder quanto a BlackRock teve, certo? Ela se tornou basicamente um governo paralelo, ela toma a decisão que ela quiser, no momento que ela quiser, ela faz o que ela quiser, porque ela é dona das maiores empresas do mundo, ela controla basicamente todos. O Estado não consegue regular ela, tá? Por quê? Porque quem tem poder para regular a BlackRock tá na folha de pagamento deles. Então, basicamente, são políticos ali que querem continuar no poder. A BlackRock faz de tudo para eles continuarem no poder, que eles não precisam fazer muito, porque, como eu disse, eles são muito poderosos, então eles influenciam muitas decisões. E esses políticos fazem coisas do interesse da BlackRock. Então, é meio que uma troca de favores ali, e a BlackRock nunca vai ser regulada por causa disso. E atualmente a BlackRock ela vale metade do PIB americano, então assim, é muito poderosa, muito rica, e ela não só nunca vai falir como uma empresa que prospera nas crises mundiais. Então assim, não só ela é muito poderosa normalmente, como se tem uma crise ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai crescer ainda mais. Então é uma empresa que se beneficia de crises, basicamente. E ela domina a mídia, né? Então esse eu acho que é um grande motivo pelo qual ninguém conhece a BlackRock direito, porque ela detém 18% da Fox, 16% da CBS, 13% da Comcast e 12% da Disney. Então ela basicamente controla a mídia ali. Se ela não quiser aparecer, ela não vai aparecer. Se o Larry Fink, que é o dono, não quiser aparecer, ele não vai aparecer. E é isso. A gente nunca vai saber nada da BlackRock. E aí a gente entra no ponto principal desse vídeo. Como que a BlackRock está tornando a realidade que a gente conhece uma realidade cyberpunk. Tá? Então, a sociedade cyberpunk começa com humanos fazendo modificações nas partes do corpo. Então, isso já está acontecendo, né? A gente já vê pessoas substituindo partes do seu corpo por próteses. Claro que isso hoje em dia é muito comum para pessoas que precisam disso. Então, sei lá, alguém que precisa substituir um braço, uma perna, e aí usa essas próteses. Mas eu acho que é questão de tempo, né? Até pessoas que não precisam substituírem por quererem um braço mais forte, um olho melhor, uma perna mais forte, entendeu? E acho que é questão de tempo até isso acontecer, e isso aqui é um grande indício de que, sim, a sociedade ela tá se tornando cyberpunk, né, o conceito. E a gente vai experienciar agora, no século XXI, 20 mil anos de evolução em 100 anos. Né? Então, a evolução da tecnologia ela é exponencial. Então, a gente vai passar em 20 mil anos de evolução em 100 só, sabe? Então, a tecnologia está se desenvolvendo muito rápido. Google, Apple e Meta, elas investem muito dinheiro para desenvolver tecnologias disruptivas. E quem que é o dono dessas empresas? É a BlackRock. Então, assim, a BlackRock ela tá por trás disso, ela pode desenvolver tecnologias muito grandiosas. Assim, eu particularmente acho que ela deve estar fazendo isso, mas não deve ser o foco dela também. Mas quando for, eles vão desenvolver as melhores tecnologias do mercado, tá? E, por fim, o ponto aqui: quanto mais poder a BlackRock ganha, mais perto ela chega de influenciar países e impor sua vontade para todos, né? Então, esse é o grande ponto do vídeo, né? A BlackRock ela tá ganhando muito poder, ela já tem muito poder desde 2008 ali, desde antes, na verdade, ela sempre teve muito poder, ela cresceu muito rápido, né? Como eu falei. Mas agora, assim, ela tá ganhando muito poder. Quanto mais crises mundiais tem, mais poder ela ganha. E, assim, eu acho que ela é meio que vista como um herói, assim, né, nessas crises, porque ela tá entrando para ajudar as pessoas, né, teoricamente. Só que por baixo dos panos ela tá ganhando poder, para ela isso é excelente, sabe? Tanto é que em 2008, quando ela entrou ali para fazer aquela ajuda no Fed, na crise do subprime, ela não aceitou dinheiro. Então, assim, isso é uma ótima peça publicitária para ela. Nossa, uma empresa que entrou só para ajudar, entendeu? Mas não é, o objetivo dela não era só ajudar, era ganhar poder. E ela tá ganhando muito poder, ela tá influenciando, ela vai começar a influenciar países, ela vai começar a fazer o que ela quiser, né? Ela é a maior empresa do mundo já, e o dono dela, o Larry Fink, é o homem mais poderoso do mundo, entendeu? A gente só não sabe porque ele não quer que as pessoas saibam que ele é o homem mais poderoso do mundo, entendeu? Ela já tem, por exemplo, influência dentro da China. Não lembro quando que foi, mas a China permitiu com que a BlackRock entrasse e criasse um fundo lá dentro, um fundo mútuo. Então, assim, ela já tem
poder dentro de outros países grandes. E o objetivo é fazer as pessoas dependerem ainda mais dela, né? Hoje em dia a gente já é muito dependente de tecnologia, eu nem lembro a última vez que eu saí de casa sem celular, e o objetivo da BlackRock é isso, é fazer com que você dependa mais dela, e se ela desenvolver tecnologias mais interessantes assim, nós vamos ficar mais viciados e mais dependentes da tecnologia que ela desenvolver, e com essas coisas que ela faz de ajudar o Fed nessas crises, a gente fica mais dependente dela. Ainda mais porque a gente também, como eu falei, a gente sempre está interagindo com a BlackRock e isso faz a gente depender dela também, né? Porque a gente está sempre comprando coisas dela, comprando produtos dela. Hoje em dia eu não sei qual produto que você pode comprar que não seja da BlackRock, que ela não tem o dedo dela ali, sabe? Então, a gente está sempre dependendo dela. E por fim, o Neuralink, como exemplo aqui, o Neuralink ele já está sendo testado em humanos. O Neuralink é um chip neural que o Elon Musk está desenvolvendo aí para as pessoas poderem controlar a tecnologia delas por meio do cérebro, né? E ele já está sendo testado em humanos. E o que eu acho disso, né? Além dessas empresas já saberem o que você disse e o que você faz por meio do seu celular, ela vai saber o que você pensa também, né? Então é um chip que vai estar instalado na sua cabeça e eles vão poder monitorar o que você está pensando, né? O que eu penso é isso, assim, é uma jogada para parecer que você está ganhando controle sobre a sua tecnologia, mas eles estão tendo mais controle sobre você, né? E outras empresas já estão desenvolvendo seus próprios chips neurais e testando em animais, né? E quanto tempo vai demorar para a BlackRock investir pesado nisso? Então, com certeza, se a BlackRock ver que isso é uma boa jogada assim, para ganhar mais poder, ela vai querer fazer, óbvio, né? A BlackRock está se tornando cada vez mais poderosa e rica do que qualquer outro país, e essa aqui é a característica que eu tinha comentado lá no começo de um mundo cyberpunk. Então a gente vê que isso está acontecendo, a gente vê que, por exemplo, a Agenda 2030 está sendo implementada, eles estão investindo forte nisso. Então assim, a BlackRock está se tornando muito poderosa, né? É questão de tempo até ela impor a vontade dela sobre todos sem resistência, né? Eles vão fazer o que eles quiserem, é isso, né? E como que a gente pode fugir dessa realidade, né? Eu pensei em algumas coisas aqui, é claro, eu não sei exatamente como é que vai ser, pode ser que isso nem aconteça, pode ser que eu esteja falando aqui, mas isso nunca aconteça, mas como que a gente poderia fugir dessa realidade? Então eu listei aqui algumas coisas. A primeira é estudar sobre sobrevivencialismo. Então, o que é o sobrevivencialismo? Para quem não sabe, até estou pensando em gravar um vídeo sobre esse assunto aqui. Sobrevivencialismo é você se preparar para que qualquer catástrofe que aconteça te atinja o mínimo possível. Então, tem muita gente que fala sobre isso aqui no YouTube. É um tema muito interessante, é um tema que eu pretendo trazer em vídeo aqui para falar mais sobre ele. Então, eu acho que é uma das escapatórias para uma realidade dessa, uma realidade distópica e ruim. O Bitcoin também. O Bitcoin é uma tecnologia aí que te permite ter autocustódia do seu dinheiro, de você tirar o estado do seu dinheiro e você basicamente ter controle total sobre o seu dinheiro, né? Então acho que é uma tecnologia que vale a pena estudar não só para uma realidade como essa, mas atualmente eu acho que você tem que adotar essa tecnologia. Criar uma renda online. Então quando você cria uma renda online, você basicamente não depende de um emprego, não depende de um chefe, você não depende de uma CLT, e você também se torna independente de megas corporações, né, que é o grande ponto desse vídeo, né? As mega corporações estão tomando conta de tudo, não só a BlackRock, mas como outras. Aqui a BlackRock eu acho que ela é mais poderosa e ela é dona dessas grandes empresas. Então no final das contas, se você trabalha para Google, por exemplo, você basicamente trabalha para BlackRock, né? Então, quando você cria uma renda online, você meio que se desprende disso. Aqui na internet é fácil você criar uma renda online, então acho que é algo que vale a pena investir tempo. Você se tornar um gray man, né? O que é um gray man? É um cara que ele basicamente vive essas coisas aqui, mas ele é um cara que se camufla, né? Ele é um cara que não é visto assim ele passa despercebido, sabe? Tipo, ele não faz nada de errado, mas ele, assim, ele cria essa realidade para ele de sobrevivencialismo, de Bitcoin, de renda online, mas ele meio que se disfarça, assim, ele meio que se camufla. Então, é um conceito legal também de se estudar, também penso em trazer um vídeo sobre isso. E o nomadismo.
né? Se você tem a opção de se tornar um nômade, de poder estar sempre em movimento ou estar em movimento para países onde são países menos afetados, eu acho que nomadismo é algo bom para você aplicar na sua vida, né? Então, eu acho que essas daqui são as opções, são as melhores opções para você fugir dessa realidade cyberpunk, para você fugir disso que tá acontecendo, né? Se isso acontecer no final das contas, mas mesmo que isso não aconteça, eu acho que essa aqui é uma ótima alternativa para você. São ótimos conceitos para você adotar na sua vida, né? Então, sobrevivencialismo, Bitcoin, renda online, seja um grey man e adote o nomadismo aí para você, tá? Esse foi o vídeo, tá? Eu tô gravando esse novo tipo de conteúdo, esse novo modelo de conteúdo, né? Esse estilo de gravação. Foi um estilo de gravação que eu tirei de um canal que eu acompanho bastante, que eu tenho acompanhado bastante ultimamente, que é o Viajante. Então, também recomendo assistir, é um canal excelente, assim, e eu inspirei muito o meu canal nele. E é isso, eu vou deixar na sua tela aí um vídeo que talvez você goste. Se você tiver interesse, eu vou deixar o vídeo aí na sua tela, beleza? Obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.